Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira, 1º de setembro, 8h40, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no primeiro capítulo do livro Nem Céu nem Inferno, A Moral Autônoma. Estávamos conversando que Peraí, deixa eu compartilhar. Que o Lucas Sampaio, um dos autores deste livro, está se referindo a quando ele chegou ao centro espírita, porque ele sempre se sentia diferente. Nesse capítulo, ele está, como a Sandrinha leu, falando, foi levado por um colega, que este colega antes tinha dado um livro de Brian Weiss. Brian Weiss, aí já me lembrei lá de Sandra, do pessoal todinho do Brian Weiss. Aí que chamou, não era espírita, mas o chamou a atenção. Tinha que ver algumas coisas com vidas passadas. Até que ele falou assim: olha, não tem, despertou algo que ele mesmo disse que sempre havia e que há nele. Aí agora ele está falando sobre a moral autônoma, e que a Sandra leu, e que agora já, né, Sandra? Vamos compartilhar novamente a tela. Que aqui não foi, Sandrinha? Em que a maior Sim. parte do movimento espírita conduz-se equivocadamente por diversas concepções dogmáticas advindas da tradição religiosa, exatamente aquele contraste que vivenciei ao conhecer o movimento espírita e compará-lo ao Kardec, porque ele não entendia. Ele chegou no centro espírita, mas ele sempre foi contra essa coisa de hóstia, porque a mãe era espírita e o pai era ateu. Então tinha uma coisa assim que ele não entendia. Enquanto ele queria, a mãe o induzia ao espiritismo, essas coisas, mas ele não ia. Ele só foi depois quando recebeu o convite do amigo dele. Quando ele chegou lá, eu falei, mas qual a diferença entre a missa e o centro espírita? Ele se questionava. Porque não é a mesma coisa entre missa, receber hóstia? E eles falavam muito nós estamos falando do centro espírita, sobre castigo com recompensas. Mas espera aí, isso não tem muita diferença entre as religiões anteriores. Eles falam religião tradicional. Ele se refere assim, religião tradicional. Refere, poxa vida, já estou até falando como cebolinha, mas tudo bem. Então, ele fala, não tem muita diferença aqui. Não tem. Então, ele chegou, ele foi de centro em centro em centro, porque ele não se sentia cômodo. Até que ele chegou em um centro espírita, em Salvador, e se encontrou. Agora ele está relatando o que vem a ser a revolução espírita neste primeiro capítulo, a moral autônoma. Pronto, Sandrinha. Vamos continuar? Pode continuar. A moral espírita representa a libertação do ser, a mais ampla compreensão de si mesmo. Não são regras externas, preceitos, submissão às autoridades, quaisquer que sejam, ou uma submissão à tirania dos sentidos, da forma da necessidade, como ensinam o materialismo e as religiões tradicionais, com as distorções criadas pelas ilusões de homens orgulhosos e dominadores. Cegos pela ambição, conduzem. Essa palavra não consigo ver porque sua foto está na frente. Peraí. Então, e agora, Sandra? Põe o dedo. Você está no. Tô. Eu quero ver Não, subo. Conduzindo. Agora consegui diminuindo. colocar para Não, baixo. não, ainda para mim não Sandra, apareceu, mas tudo bem. Como não? Conduzindo Tá no celular? os passos. Está no celular, Sandra? Tô. Ah, tá. Põe o dedo em cima da foto de Zélia e puxa para baixo ou para o lado, assim, ó, do jeito que você pode. Tá. Deu certo. Obrigada. Deu certo? Nada. Obrigada. Conduzindo as massas cegas pela fé. Esse é o mundo velho que luta sem sucesso para manter seus escombros. Pronto, agora vamos conversar sobre isso. O que você acha, Sandra? Eu vou retornar aqui onde você leu. Maria. Estamos falando da religião tradicional, gente. A moral espírita representa a libertação do ser, a mais ampla compreensão de si mesma. Por que a moral espírita? Por que o espiritismo?
É justamente porque não se prende a esses dogmas e essas coisas, né? Isso vem, eu acho que isso foi sendo trazido pelas próprias pessoas, começaram a frequentar e falar, tem que ser assim e tal, e depois a gente só segue, né? No automatismo foi seguindo sem questionar muito o porquê dessas coisas. Como O que, nós. Vai, Maria, por favor, graças a Deus. o Quando tem que, mais não, encarnados é tão bom. o que eu entendo, assim, isso em relação à minha casa, né? Minha mãe costumava falar que ela saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu dela. Então, Uhum. tinha alguns rituais que era automático. Por mais que ela tentasse, e quando ela via, ela estava passando isso para nós, É verdade. né? E eu acho que provavelmente Provar isso. Olha que coisa boa como esse exemplo que ela falou, que ela citou, porque é automático, da mesma coisa que a primeira coisa que vai, desculpa, se estamos com alguma necessidade, vamos tentar eliminá-las. E a primeira coisa que a gente faz, bom, tentamos fazer, organizar nosso lar, é tentar, levanta, tenta fazer a cama automaticamente, ou alguma outra coisa parecida, é autônomo, quer dizer, é automático. E isso sim estamos trazendo dentro do próprio espiritismo, no movimento espírita, que quando iniciou, ele era completamente autônomo. Com o passar do tempo, que não vamos citar aqui, foi modificado por conveniência, por pura conveniência. E é justamente isso que a Maria está falando. Se torna automático. E para nós sairmos disso, não é fácil. Então, é mais conveniente para nós continuarmos em décadas e décadas e décadas. O Espiritismo tem cento e poucos anos. Quando foi trazido, tem não sei quantos, pelo Cláudio, aquele filósofo do Na Minha Terra Tem Palmeiras, onde conta o Xavier não sei o que, Guimarães, esqueci o nome dele. Bom, mas está aí no livro, e eu até por isso que eu baixei o digital, para quem não tem é meio complicado. Então, é isso, é ao puro automatismo. Gonçalves de Magalhães, De Magalhães. Merci beaucoup. Então, é isso. É como escovar os dentes. É tudo como Maria falou. É muito mais fácil continuarmos, gente. É muito mais fácil do que ficar sempre. Muitas vezes, tem que se derramar lágrimas. Porque você é tida. Eu estava aqui eu estava conversando comigo mesmo, às vezes cansa de você sempre estar remando contra a maré. Porque muitas vezes temos que remar contra a maré. E você, ou nós, somos tidas como aquela, lembra? Não sei como. No meu tempo, viu, gente? É a ovelha negra. E cansa. Cansa. Eu estava aqui assim, pensando, gente, cansa. É por isso que tantas pessoas não falam nada, está estudando, e, assim, fica na mesma situação. Fica na mesma situação. Então, é complicado modificarmos e tentarmos ser diferentes. Gente, vocês podem ler, alguma coisa aconteceu aqui, eu tenho que. Sandrinha, você lê, por favor, eu vou ter que tirar o som, alguma coisa aconteceu e meu esposo está me chamando. Alguma coisa aconteceu. Você lê, continua lendo, Sandra? Peraí, Sim, mas aí você desculpa. tirou da tela. Peraí. Pronto. Uai, cadê? Eu tenho que mudar. Agora. Tá. Na obra Revolução Espírita estava também a notável investigação. Não, mas você voltou do início. Eu já li isso. Alguém tem um livro? Então pode continuar, né? De onde a gente Tá parou. sem som, Zélia. Desculpa, parou aqui, Sandrinha. Vai continuar aqui. A moral espírita.
Não, esse também eu já li, mas tudo Não, bem. é A por moral sua espírita. vez, Hã? por sua vez, começa um novo É, parágrafo. já li esse. Aonde? Por sua vez, Aqui? depois desse. Isso, aí. Aqui? Não, no outro que tava. Emba- Aí, por Aí, sua por sua vez, vez. a autonomia, como diz sua própria etimologia, desculpa, significa que todas as normas e recursos necessários para o desenvolvimento do ser estão dentro dele mesmo, como potencialidades a serem despertadas, sendo no terreno da liberdade que iremos construir o mundo novo. Mas nada disso era novidade. Já era ensinado na sapataria da praça pelo velho Sócrates, abrindo caminho a Jesus, o paladino dos simples, libertador dos desvalidos, grande voz do Consolador. Resgatada por Rousseau e Não, só um Kant, instantinho, gente. Ele fala muito da revolução. E eu me recordo que a Marinette e eu falamos sobre a revolução e fomos buscar aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês porque é muito bom. Aqui. Vocês estão vendo a tela? agora sim, Vocês estão vendo que tela? o Do escrito em livro? vermelho. Ótimo. A revolução. Isso, aqui, né? No Word. Porque eu não vejo, gente. No Sim, Word. vermelho. A revolução se apresenta. Aqui, esse eu fui buscar no O Céu e o Inferno, capítulo. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, a nova era, instruções dos espíritos. Aí ele tem falando sobre a revolução. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, enquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um seu trabalho. E vem falando, continua. Olha a tarefa de cada um. Alguém quer comentar sobre isso? Leide? Alguém quer comentar sobre isso que eu li? Sobre a revolução? Uhum. Vai ter ainda mais? Eu quero saber se Eu não você. vou... Diga. Eu quero saber se você. O que que você acha disso aqui por enquanto? A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Porque quando se fala de revolução, já pensamos na revolução lá francesa, ou lá no Mas Brasil. Mas que revolução é essa que ele está dizendo aqui, está se referindo? Mas eu acho que também a Revolução Francesa, ou qualquer revolução, mesmo aquelas que sejam de lutas, alguém tomou uma consciência de alguma coisa para si e resolveu enfrentar um caminho, né? Aqui, no caso do que ele fala aqui no Autonomia Moral, a revolução é você saber que já tem leis aí dentro de você, né? E que se você começar a dar escuto, é uma revolução, porque a gente está muito voltado para o mundo, né? A gente está muito assim, olhando fora em vez de olhar dentro. Então, esse fato de você olhar dentro já é uma revolução, você se retirar e procurar dentro de você o que já está escrito, que ele diz aqui, né? Que é uma questão da consciência. Porque a gente pega a consciência como se fosse um bloco de coisa, né? E a gente não investiga o que é que tem aí exatamente. O que é realmente a minha consciência, né? Porque eu acho que eu ouvi alguém falando que quando a gente representa o que está em nós no mundo, a gente já está consciente. Quando a gente representa em alguma coisa no mundo, ou age no mundo de acordo com a nossa consciência, significa que a gente está com a consciência já desperta, que a gente consegue fazer essa ligação do dentro e ir para dentro, e descobrir dentro valores. Mas essa é a revolução moral no que ele se referia aqui, nos somos pequenos. Ele está falando a uma tarefa. Sim, nós somos pequenas porque eu acho que é uma coisa individual, né, primeiro.
Exatamente, Aí era isso que eu cada queria que pedrinha chegasse. vai fazer um movimento Isso. e depois daquele movimento vai se unir em sintonia com outros que estão fazendo o mesmo movimento, como a gente agora. Está todo mundo fazendo o mesmo movimento, querendo buscar esse conhecimento. Aí quer dizer, todo mundo fez a sua reflexão, o outro precisando saber isso bem. Aí esse movimento começou a se unir com outros que estão fazendo também, né? Pois é, aí tem falando, deixa bem claro, assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam para a voz de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, foi o que ela está falando. A revolução íntima. E essa revolução íntima se chama revolução moral. Mas que tipo de moral? Porque o que é moral para a Leide não é para Marinete, não é para Zélia, não é para Maria, não é para Sandrinha. Bom, aqui ele fala da moral do Cristo, né? Que é a da consciência, a moral de Deus que está escrito na consciência, porque para a gente valutar a nossa moral, a gente tem que ir lá no grau mais alto de moral que aquele. Porque a gente tem que ter um lugar onde a gente vai precisar comparar. E o comparar não é com o próximo, porque ele pode estar também num desvario, mas é com a moral do Cristo, né? Que é o nosso modelo nessa terra, eu com Deus, né? É esse o modelo absoluto. Aí fica meio complicado, Leidinha. Sabe por quê? Hum. Eu vou me questionar. Comparar com a moral do próximo. E vamos Não, não com o vamos do próximo, com a moral superior que é dada também ao próximo. Eu digo que o entendi. próximo não pode ser o seu modelo. Ele pode lhe incentivar a pegar uma estrada, por exemplo. Entra um aqui que vê esse estudo e se interessa, porque Uhum. inspirou-se por nós que estamos estudando. Mas a gente não é modelo de moral para essa pessoa. O Aí modelo de fica mais moral que ela tem fácil. que buscar é o modelo que a gente também está buscando, o superior, né? Isso. Aí, olha só, vou terminar aqui para continuarmos. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. A pedra fundamental dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhor, avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida, aí, ó, aí sim, e praticada. Uhum. Em relação a Sandrinha, isso, peraí, Sandrinha, você balançou assim a cabeça, aí assim, agora entendi, agora caiu a ficha. Como é que é, Sandrinha? Não, essa coisa também de justamente do processo de evolução, né? E que falando que a gente vai à medida, né, que vai melhorando e tudo, que vai passando o tempo. E também esse reconhecimento da força de cada um, né, que foi falado antes da individualidade, do grão de areia, assim, de cada um é importante, porque sem o grão de areia não vai fazer a montanha. Então, É tudo passo a passo, né? Depende também da sua vontade, do seu querer, né? sim. Eu estou aqui com uma terapeuta online, né? E ele se refere aqui. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, nós estamos falando de graduação, de evolução. E quando nós não estamos bem, e quando nós estamos depressivos, como é que vamos chegar à justiça, ao amor e à caridade e à revolução moral, Sandra? É essa aceitação de nós mesmos, né, até saber da condição em que a gente se encontra, essa consciência de si mesmo, né? E aceitação, paciência, foi como eu comentei anteriormente, que independente de como a gente está, como a gente está no momento, saber que, né, a gente, como é que fala?
o futuro de todo mundo é a evolução, né? E que um dia nós chegaremos lá e que todos nós somos importantes, independente do momento que estamos passando, né? Para a gente não entregar, não se deixar vencer e achar que não vale nada. Todo mundo tem o seu valor e isso fortalece a gente sempre. verdade. Porque eu trouxe a depressão, porque ele falou aqui, não, da, das concepções dogmáticas. Ah, eu não estou vendo aqui. Deixa eu sair daqui, gente. Vocês estão vendo agora? Não. Espera aí, Não. eu fiz aqui. Em que maior parte do movimento espírita conduz-se equivocadamente por diversas concepções dogmáticas advinda da tradição religiosa. Então, quantas vezes isso nos desanima? Eu digo por mim, tá, gente? Tudo que eu falo se inicia comigo. Às vezes, mesmo saindo do centro espírita, nós não saímos bem. Ou centro espírita, um templo, qualquer uma religião tradicional. Estamos saindo, entre aspas, de um local onde que supostamente estamos ali com outras pessoas tentando aprender. Aprender o que nós lemos anteriormente. Lei de amor, justiça e caridade. E nós não nos sentimos bem. Por que será? Foi naquela passagem ali, eu entendi que a lei de justiça, amor e caridade é quase como um processo que a gente passa também intimamente, né? Você pode pôr o texto lá de novo? Porque, por exemplo, quando a gente entra no mundo, a gente já entra por uma questão da gente Agora, tá vendo? fazer. Vocês Aham, estão vendo? tô. Tá. A gente já volta para o mundo por uma questão da justiça de Deus, né? Embaixo dessa justiça, né? Eu vou te dar uma chance de te aperfeiçoar por amor. E a caridade é aquilo que a gente vai transformando na gente. Quer dizer, isso aqui é uma linguagem, né? Sem a justiça, amor, sem eu saber essas três linguagens, eu não vou me mover bem no mundo, nem aqui, nem no mundo espiritual, praticamente, que é quase uma moeda de troca. Porque ontem a gente não viu dizer que a felicidade é um bem comunitário, ninguém é feliz sozinho. Quer dizer, enquanto o último não for feliz, a sua felicidade vai estar também comprometida, né? Que a gente entendeu ontem. Então, se você não tiver, não souber que tem um futuro, quer dizer, quem não acredita, né, em reencarnação, não acredita no futuro, vai agir hoje sem nenhum respaldo, porque sabe que amanhã não vai ter nada. Então, hoje eu posso fazer, né? Não tem gente que diz, né? Ah, eu vou viver o hoje, que amanhã estou morta debaixo do luar. Quer dizer, funda na certeza do futuro. Se a gente não tem essa certeza do futuro, a gente não tem compromisso com o hoje também. Aí você vai ter caridade para quê? Amor para quê? Vai confiar na justiça? Se é uma vida só, pronto, acabou. Aí, quer dizer, é tudo comprometido aqui, né? E Aí, que o nós problema... já vimos, né, Leide? Já nós vimos nos estudos anteriores que o objetivo de ser bom é servir. Pois é. O Que é essa objetivo caridade, da né? evolução espiritual é nos tornarmos seres melhores para servirmos. Então, quando justiça, amor e caridade, eu acho que também nós nos perdemos muitas vezes na nossa própria nossa atual existência, porque por mais que estejamos, eu vou propositalmente citar, por quê? Porque sempre estamos olhando as religiões e falando sobre elas, e nós. E nós trazendo-nos para o nosso dia a dia, com os nossos comportamentos, ações, que não pensamos, estamos aprendendo aqui, mas e a prática? No nosso dia a dia, cada segundo da nossa vida, como conversamos ontem, nós falamos, estamos lá fazendo a comida, limpando a casa, e de repente, vem um pensamento, no qual eu só, maior parte das vezes, eu penso em mim, na minha família, no meu
Hoje em dia se fala no meu quadrado, né, gente? Eu não sei como é isso. E cadê a justiça, amor e caridade nisso? Nós colocamos sempre, trazemos as religiões que conhecemos e no nosso dia a dia, na prática, no nosso dia a dia, o que nós estamos aqui, cegos pela ambição, conduzindo as massas pela fé. Quantas vezes nós não estamos, às vezes, conduzindo as massas, mas as pessoas que estão ligadas a nós, as pessoas que conhecemos, querendo que elas sigam as mesmas ideias e, às vezes, obrigando-as. Não é uma massa, mas também nós não estaremos sendo heterônomos, querendo impor o nosso ponto de vista a essas pessoas. Ele vem deixando bem claro aqui. Por sua vez, a autonomia, como diz sua própria etimologia, significa que todas as normas e recursos necessários para o desenvolvimento do ser estão dentro dele mesmo, como potencialidades a serem despertadas, sendo no terreno da liberdade o que iremos construir um mundo novo. Então, a etimologia oh my God. Senhor, um dia aprendo. Ele vem dizendo aqui, deixa eu tirar a minha... do grego, isso aí que vocês estão entendendo, que eu não sei como se diz, esse grego eu não entendo o grego, mas autos, sim, já damos para entender, próprio, si mesmo, e nomos, norma, regra para si mesmo. Então, é como nós interpretamos isso. Ser autônomo, mas às vezes dá medo, porque muitas serão as vezes que estaremos sós, com nossa forma de pensar. Eu não sei qual é a tela que vocês estão vendo, gente. Estão vendo ainda o Word? Nós estamos no processo da humanidade. Justiça, de amor e caridade. Escrito tá. em vermelho. Então eu vou dizer, então eu vou sair aqui. Então eu estava me baseando por isso aqui, gente. Por sua vez, a autonomia, como diz sua própria etimologia, aí eu li aqui, ó, do grego, que fica atos, próprio, si mesmo, e nomos, lei, norma, regra. Aí eu li, autonomia, como diz sua própria etimologia, significa que todas as normas e recursos necessários para o desenvolvimento do ser estão dentro dele mesmo, como potencialidades a serem despertadas, sendo no terreno da liberdade que iremos construir um novo mundo. A liberdade. Por isso que eu digo, às vezes dá medo, porque muitas serão as vezes que estaremos nos sentindo sozinhos. Por quê? Lembra que nós comentamos sobre a ovelha negra? Muitas vezes, assim, eu não estou me sentindo bem, eu estou saindo da igreja, do centro espírita, qualquer coisa, qualquer uma, mas eu não estou me sentindo bem. Alguma coisa em mim está dizendo assim, procure algo, procure, tenha forças, e muitas são as vezes que nós não temos essa motivação. E ficamos e nos deixamos levar pela correnteza. Nós estamos aqui estudando sobre um livro que aqui, por enquanto, está sendo o primeiro. E para isso tem que se ter coragem de nós estarmos aqui, procurando compreender o que vem a ser autonomia. Por quê? Porque, às vezes, vão se perguntar, por que você está fazendo isso? Por que você está estudando aquilo? Aí eu vou dizer, porque eu me sinto bem. Aí, mas você não se sente bem numa casa espírita, numa igreja e tudo isso? Não preenche mais do que as minhas necessidades. Eu penso assim. Porque não necessariamente é um local, e sim somos nós, foi como a Leidinha falou. Lembra que nós estamos falando sobre a etimologia da palavra autonomia, que vem próprio,
si mesmo, lei, norma, regra. Uma lei, uma regra para nós mesmos. Pronto. E aí, gente? O que vocês pensam de tudo isso? Marinha? Vou falar. Né? É difícil, porque cada um é um ser, né? Mas, por exemplo, a lei do aborto, Hum, aqui no Japão, ela é normal, né? É aceita para hum, todos. Tanto que quando a gente vai na consulta, acho que na terceira consulta, o médico pergunta, vai continuar ou vai interromper? Né? Mesmo que Então, a criança esteja, entre aspas, normal? normal, é. Quer Mesmo dizer que se a criança estiver normal e eu não quiser, eu tenho o direito de abortá-la. tem. Uau! Uhum. A lei te assegura isso. Mas você, como indivíduo, não precisa seguir essa lei. Mesmo que não esteja tudo bem, você vai continuar. Porque a consciência, né, já está em nós. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, para nós já é normal isso. Eu vou continuar. Mas para os japoneses, né, não todos, alguns já têm essa consciência, mas uma boa parte, eu vou interromper por condições financeiras, Uhum, que para nós é um absurdo. uhum, Então, aí vem a consciência, né? A consciência de cada um. É assim como a reforma íntima. Ontem eu estava pensando nisso. Todo mundo fala em reforma íntima, mas tem pessoas que elas fazem a reforma e elas ficam lá. Elas ficam ótimas, mas elas ficam lá, continuam lá, no meu eu. Será que a reforma é você continuar lá? Não. uhum, A reforma é você fazer a sua reforma e você se doar mais, e não uhum, você ficar bonitinha. Aí não tem uhum, o valor da reforma. uhum. Não é esse o intuito, né? Eu penso assim, não sei, pode ser que eu esteja enganada. Não, eu acho Mas, que nós está completamente como nós estamos estudando. Só que tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para que nós possamos refletir. Quando um espírito é bom, um espírito superior, ele não vai pensar nisso, ele já vai agir automaticamente. Ah, eu mudei, ah, eu estou melhor. Isso é como nós falamos, lembra, Marinha? Que é automático. Não, não uhum, automático, é natural é para ele. natural, uhum, é natural. Então a gente fala assim: ah, olha só, viu? Eu agora estou aprendendo lei de justiça, de amor e caridade. Não tem necessidade, porque vai ser como tomar uma água para ele. Uhum. Se de repente ele tiver que ficar, entre aspas, desculpa aí, hein, nu, ele vai ficar, porque vai olhar para aquele lá que tem mais necessidade do que eu. Então, essa renovação íntima, eu não gosto muito da palavra reforma, não, porque aí me deixa, minha consciência fica pesada, porque eu li alguns livros que falavam muito da reforma. Eu falei assim, peraí, então eu estava velha mesmo, então eu tenho que me reformar. E aí, essa conscientização vai nos levar à ação. E como você falou, poxa, mas aí a pessoa se modifica, mas não, quer dizer, tem a consciência, entre aspas. Amor, justiça, amor e caridade, mas não muda. E os hábitos? E os hábitos? Lembra que nós falamos? É mais fácil continuarmos como estamos. Se Uhum. cada vez aí no Japão, que olha, o negócio aqui já é pesado, no Japão, imagino. Aliás, nem imagino. Eu nem imagino como seja. Eu nem Mas imagino. é, Eu nem imagino, porque se para nós aqui, eu estou dizendo, a Marinette está não sei quantos anos na Alemanha, a Sandra viveu na Alemanha, ela tem a noção do. Não, noção não, mas a Sandra não, morou na Suíça. Morou na Suíça. Então, tem uma noção, a Leite está aqui, todas estamos no exterior. Mas mudar essa concepção que foi nos colocado, imposto, desde quando nascemos, e fala, ah, Zélia, eu tô melhorzinha. Uai, tá melhor? E por que eu não coloco em prática? Eu falo para mim, poxa, quantas vezes aqui eu tô. Ontem eu falei assim, não vou tomar mais. Eu comprei um. A Sandrinha viu.
tipo um café que não é café, de chicorie. Eu tô tomando o chicorie lá, chicória, né, gente? Como é que se chama? Chicória? Chicória. Chicória? E eu tô notando que tá me deixando nervosa. Aí, de repente, eu chego, meu marido fala uma coisinha, eu já logo estouro. Será que realmente é o café? Que é o café não, que eu digo, eu chamo. Ou é algo que está em mim e eu dou desculpa, ou que desperta o que está em mim. Foi o que nós conversamos ontem, né, Marinette? Uhum. Leide. Sim, mas Então, pode ser a falta do café, não? Você trocou o café, né? aí hoje eu tomei um chafé, então, será que não sou eu que estou trazendo? Então, é de analisar e refletir. Um ser que já chegou a um ponto evolutivo, ele não vai ter necessidade de olhar, oi, eu estou mudando. Não, é natural. Lembra, Chico? É fazer pequeno, né, Zélia? Foi Eu aqui. aprendi, eu cheguei a certa altura, mas não é ainda o suficiente. Preciso aprender, está muito pouco. Vamos nos fazer pequeno e seguir em frente. O grão de, ele falou aqui, não foi? O grão de areia, a reforma. Bom, estamos muito filósofos. A Sandrinha parou aqui, eu li aqui, Sandrinha, até aqui. Ui, ai meu Deus, até aqui, o mundo novo. E aí, Sandrinha? Tá. Mas nada disso era novidade. Já era ensinado na sapataria da praça pelo velho Sócrates, abrindo caminho a Jesus, o É, paladino do simples. aí voltou, né? Eu Hã? tô lendo de novo essa É, parte. é, Voltou? Libertador dos Estava adiante? desabrigados. voltou. Um Estava adiante? pouquinho, Resgatada, mas você está tá certo. embaixo, resgatada, né? Uhum. Grande voz do Consolador. Resgatada por Rousseau e Kant, a autonomia moral vem agora o Espiritismo levá-la às suas últimas e mais luminosas consequências, propondo que a felicidade é uma escolha voluntária, pessoal e definitiva, somente conquistada gradualmente através das vidas sucessivas pelo mérito daqueles que lutaram consigo mesmos, sob a bandeira da solidariedade. Lembra, gente, que nós falamos sobre a felicidade ontem? Uhum. Olha aí, o que é felicidade? E não sei quem falou alguma coisa, eu não me recordo, gente, se vocês estiverem, se recordarem, ela deu um exemplo e a Ju falou assim, não, gente, isso não é felicidade, isso é alegria. Tipo Então, assim, a felicidade seria uma coisa comunitária e a alegria individual, né? E passageira também, né? Porque a felicidade, do jeito que ela falou, é uma postura que muda os ânimos de mais gente, né? Ou esses ânimos mudados contamina, né? Porque a gente contamina as pessoas, né? As energias né? Tem trocas, né? tem até o próprio magnetismo, né? Cada um já tem. Tanto que quando nós não estamos bem, sai de perto, viu? Porque sentimos, gente. É energia, como você está falando. Então, ó, é gradual. Por isso que eu trouxe e marquei também, porque justamente, eu acho que nada é por acaso, falamos sobre a felicidade ontem. Foi gradual de forma gradual que esses seres chegaram à felicidade. Estamos nos referindo aqui a seres que já têm noção do que vem a ser bondade. É tão interessante que nós latinos falamos assim, poxa vida, a Sandrinha é tão boazinha, a Maria é tão boazinha, a Marinete é tão boazinha, a Leide é tão boazinha, Zélia é uma peste. Vê, Zélia, conhece pessoalmente? ué, vê aí a nossa concepção do que vem a ser bondade. E isso vem também tematizado, né? Como a Ju também falou, e o Paulo falou, e outras pessoas já estão falando, aquela história da gente sempre dividir entre o bom e o ruim, né?
o mal, o bem e o mal. E em vez de entender que são extremos da mesma coisa, quer dizer, estados de ânimos, que às vezes a pessoa se apresenta assim, mas não é necessariamente fixo naquilo. A pessoa não é sempre, não está sempre com energia ruim, não está sempre boazinha. Quer dizer, é um fluir que a gente tem que entender como um só. Não existe o mal, o bem daquilo, né? Não existe o mal. Você deixou. Isso foi. É muito bom que você tenha colocado, você tenha feito essa colocação, porque agora nós estamos aprendendo, aliás, reaprendendo que o mal não existe. É só uma escolha que o ser seguiu. Então, foi nos colocado bom ou mal. Não existe esse mal. Porque nós fomos criados justamente para aqui, para a felicidade. Se nós escolhermos seguir um caminho, é só uma consequência. É temporário. Então, nós estamos até isso resgatando essa concepção do que havíamos nos colocado nos impostos. Imporam, nos colocaram que existe bem e o mal, e não existe o mal. O próprio Kardec, na Revista Espírita, e tudo que nós estamos abordando com Platão e tudo isso, não existe o mal. Fomos nós que escolhemos seguir um caminho determinado, um caminho. Deus criou todos iguais. Se eu escolho abortar, aí então assim, poxa vida, Zélia é ruim, abortou o seu próprio filho. Foi minha escolha. Foi uma escolha que eu fiz. Mas não significa que eu deixe de ser boa. Ou será? Será que Deus não vai compreender a minha situação? É claro que é um assassinato. Mas qual eu trago agora? E assim, como estava esse ser para escolher isso? Aí fala assim, Zélia, não tem desculpa para poder abortar. Mas será que eu estava... E a mentalidade, como estava esse ser? Vamos dizer que é um ser que tem 11, 12 filhos. Chega uma pessoa, uma ginecologista, falou, olha, minha senhora, o filho da senhora está com problemas físicos. Eu aconselho que a senhora aborte. E aí? Então, nós sabemos que é um assassinato. Mas e a situação dessa mãe já no 12º filho? Será que Deus também não está vendo como é que é, gente? Tudo é a vontade, a intenção. Tudo é intenção. E o grau de esclarecimento. Porque se você Exatamente. sabe coisas, você vem chamado em um modo. Se você não sabe, você vem chamado. Eu acho que para o mundo espiritual é tudo caso por caso, como aqui, quando você vai fazer a nacionalização. Tem uns que vão embora, tem uns que ficam, não tem uma regra fixa, né? Eu acho que no mundo espiritual, eles vai ver o seu histórico de vida, para dizer, ok, claro que tem que se proteger a vida, mas qual foi a situação, qual foi a emergência, quem tinha prioridade? Eu acho que o mundo espiritual priorizam as mães, em algumas Gente, minha mãe situações. abortou 12 filhos. Eu sou de uma família onde minha mãe abortou 12 filhos. E eu não sabia isso, eu escutei. E eu perguntei à minha mãe, mãe, por que a senhora não tomou anticoncepcional? Por que a senhora fez esse aborto? E ela me respondeu, e eu vou deixar meus filhos passarem fome? Minha mãe é uma pessoa semi-analfabeta. O que ela aprendeu, naquela época, era que quanto mais filho, vai passar o quê? Eu estou ouvindo disso. Eu estou conversando para poder trazer exemplos. A minha mãe, quando estava grávida da minha irmã, mais nova, ela fez levantar o útero e abriu. Ela, supostamente, nem ela, nem o ginecologista sabia que ela estava grávida. Depois que descobriram que ela estava grávida. E aí tentou novamente também um aborto. Conseguiu, não. Por isso que existe... Estou trazendo esse exemplo e eu não tenho vergonha, não. De forma alguma. De forma alguma. É um exemplo vivo para mim. Que quando ela tentou abortar e não conseguiu, ela falou, esse aí é o anjo de Deus, que eu não consegui colocar para fora, ou seja, abortar. Então, ela tem toda uma concepção daquele castigo, entendeu? Colocaram, ela vem de uma...
igreja... Gente, eu sou brasileira, então venho da Igreja Batista, onde tem aquele negócio de castigo. Ah, Deus. Ah, eu não consegui abortar essa. Então é Deus. Entendeu, gente? Porque eu estou trazendo esse exemplo. Pois é. E como ela Eu não posso só conseguiu... completar uma coisa, às vezes faz parte também da caridade, a gente entender que o outro faz escolhas, às vezes, que para a gente é equivocada, mas o grau dele é aquele, né? E que Deus é muito mais misericordioso que nós, quer dizer, a gente é bem baquetona, todos nós, eu também digo, nossa, fez isso, mas às vezes a gente tem que pensar, e o que seria a caridade aqui? Eu aceitar que aquela pessoa é assim, fez assim, vai pagar por isso, eu digo, vai resgatar essa imperfeição, no caso, né? Mas eu faria diferente, pronto, fim, né? Assim, seria a nossa caridade nesse caso seria aconselhável. Pois é. É igual a Zélia Então... falou, né, Zélia? Oi. A bondade, no caso, vamos pegar a bondade. Cada um tem o seu dia que você está boazinha, vamos supor, né? Mas tem o seu dia que você já está assim, um pouco mais ignorante, né? Vamos colocar nesse sentido. Aí vem o bem e o mal. Existe o mal? Não. O mal só é aquele dia que você não soube se elevar, só é aquele dia que você não soube se cuidar, né? E a gente cai na ignorância. Aí, no caso, todo mundo tem a sua bondade. Como Jesus falou, todos somos bons. Até Foi o que você está vocês falando, que assim, são pais, administrar as né? emoções que a gente falou ontem, não foi? Exatamente. Pois é. Então, você acha, como nós estamos conversando, um ser que nunca foi à escola, analfabeto. E olha que tem seres analfabetos que são muito mais sábios do que nós. Então, é relativo a ignorância. Nós estamos nos referindo a que tipo de ignorância? Então, é isso. Dei esse exemplo porque é tudo, como te falamos, a intenção. Mas vamos lá. Bom, para terminar, aí minha mãe, quando falou da minha irmã, ela falou, então é um ser iluminado. Então, minha irmã, ela foi tratada como era bem diferente em termos físicos, louras, olhos claros, pronto, aí já veio o anjo mesmo, né? Já veio o anjo, veio completamente diferente dos outros filhos. Então, imagine na cabecinha dela, Já foi tratado especial. completamente especial, completamente diferencial. Ou diferenciada. Bom, mas vamos lá. Por que eu trouxe isso? Eu não tenho vergonha de tudo aquilo que eu passei na minha vida, de forma alguma. Não tenho. Eu não tenho uma coisa para dizer tenho vergonha. Muito pelo contrário. É para que eu reflita o quanto eu devo ser. Devo é complicado. O quanto eu deveria. E também o devo também está só sempre assim. Como é que eu falo um outro verbo aí, gente? Porque em alemão, müssen é muito forte. Não, fala devo mesmo, porque eu não conheço. Depois a gente vê outra aí. Deveria refletir a cada segundo da minha vida, por estar aqui e ser grata. Grata à vida. Quando eu tento, quando eu vejo e observo, gente, como é dadivoso, como é gostoso estar viva. Mesmo se tem perna, se tem isso, aí vai falar assim, Zélia, você já está demais. Sem perna, pobre, sem perna, não tem onde ficar aí na rua. E cadê a felicidade? Mas você levanta todos os dias, né? Porque se não houvesse algo para você fazer, ou a sua felicidade não estaria lá, sem perna e sem braço, você não teria acordado. Entendeu a felicidade aqui, Marinette? Foi por isso que eu exagerei. A felicidade é uma escolha voluntária, pessoal e definitiva, somente conquistada gradualmente através das vidas sucessivas, pelo mérito daqueles que lutaram consigo mesmos sobre a bandeira da solidariedade. Quantos exemplos nós trazemos isso? Temos no nosso dia a dia. Nós temos um teto, nós temos uma conta bancária, vamos colocar extremos para que possamos entender. E nós não nos sentimos bem? Quantos milionários, quantas coisas? Estamos num país materialista em relação ao todo. A Marinha deu o exemplo. E será que os japoneses, já que estamos falando do Japão, se sentem bem quando... Será que irá no fundo? Será que não pesa alguma coisa?
Eu lembrei agora de uma reportagem. Eu não sei se foi com o Chico ou se foi com o Divaldo, não lembro mais. Um senhor chegou para um deles e falou assim: minha vida não está boa, estou me sentindo mal, nada em mim está prestando. Perdi a mulher, perdi as crianças, perdi a casa, perdi o carro. Aí ele chegou e falou assim: mas vem cá, para você nada está bom. Você falou que está no poço, mas vamos olhar, vamos voltar. Você tem filho ainda? Tenho. Agradece a Deus, né? Mesmo que não vive com você, você pode ainda fazer algo. Você tem a sua vida? Tenho. Então você não perdeu, você só ganhou. Por isso que estamos chamando a atenção para a felicidade. Pronto. Sandrinha, você pode continuar, por favor? Sim. As ideias de autonomia já permeavam meu entendimento quando descobri um antigo e excelente artigo escrito por Carlos Bernardo Loureiro, em 1996, examinando Sócrates, para quem a autarquia é o domínio do homem sobre si mesmo. Segundo Bernardo, Sócrates imaginava edificar um sistema moral absolutamente independente de doutrinas religiosas que pudesse conduzir os homens, sem idolatria, à convivência pacífica, corolário do progresso ético e intelectual. Ou Sandrinha, seja, você quer falar sobre isso aqui? Ou alguém? Desde Sócrates. E nós estamos falando que até antes de Sócrates já havia essa concepção. De forma diferente, né, gente? Que sempre existiu. Só que de formas diferentes. De concepções diferentes. Mas a essência é a mesma. Alguma coisa, gente, para acrescentar? Leide? Não, eu queria só dizer que já incomodava, né, no tempo de Sócrates, essa autonomia que a pessoa, né, que a pessoa tinha. Sócrates incentivava os seus seguidores, né, a você questionar, buscar suas verdades na coisa, né, criava aqueles silogismos, né, através da lógica, para você ter certeza, porque a ignorância nada mais é do que uma restrição, uma pouca qualidade de discernimento, né? Quando a gente fala ignorância, não é não saber ler nem escrever, mas não ter dados para poder fazer boas escolhas, né? E era isso que Sócrates fazia, né? Ele dizia, mas olhe desse lado, olhe desse, faça a soma, investigue, até assim como a gente está fazendo aqui, o que é que significa isso aqui? Vai buscar uma palavra para a gente entender o máximo possível que a gente possa, né? Tem coisa realmente em Sócrates que não dá para entender. O que aconteceu com Sócrates? É, mas assim, entenderam que ele era um perigo por isso, né? Ele Ele foi assassinado. já minava as bases de governos, de coisas que queriam você ali ignorante, fé cega, né? Ele já era um perigo, por isso que foi assassinado praticamente, né? Condenado à morte. Pois é. O que eu vejo assim, que o entendimento, ele liberta, né? E se você entende, você já vai ter a sua autonomia, não vai ser mais moldado ou comandado, né? Muito bem, Isso já vem Maria. daqueles tempos. Sim, Muito bem. né? Vai ser difícil as pessoas quererem nos dominar ou impor-nos as coisas, porque vamos ter, vamos dizer, coragem para dizer, não, isso não me convém. Mas por que, Zélia, você não vai seguir porque não convém? Não, mas você está vendo que todo mundo está seguindo? Eu falei, uai, por que eu tenho que seguir só porque a maioria vamos dizer, o gado está seguindo só numa direção? E quantas vezes nós fazemos isso? E dizemos sim, sim. E o que acontece? Nos tornamos pessoas ansiosas, deprimidas. Por quê? É como aquele bonequinho. Tem um bonequinho que na minha época, sabe, fazia assim, ó, só balançava a cabeça.
Só balançava a cabeça. Eu não sei Esse se vocês japonês, conhecem, não, esse não. bonequinho. Acho que é Hã? japonês, não? Ele balança Sei a não, cabeça e o se você era bracinho japonês. assim. Eu acho que não sei, não tenho certeza, não. Mas eu. Não sei, João Maria vai Bobo. ajudar melhor. Eu não sei, na minha época eu chamava, dava soco e ele voltava. João Bobo. Isso Eu é não o sei como é que João se chama. Bobo, é, é Não da é? minha época Aí também. tá. É E, o João gente, a Bobo. partir de hoje, quando a gente quisermos fazer alguma coisa e sabemos que está errado e seguimos, aí vai assim, Zélia e o João Bobo. Bom, eu acho que está muito bem o que a Maria colocou. Vamos? Né? Alguma coisa a mais, Aí vem, gente? conhece a verdade e fica na verdade que ela te libertará. Vê porque é necessário estarmos aqui estudando, cada um dando o seu ponto de vista, porque fica muito fácil você pegar um livro, ler, não vai ser a mesma coisa. Pois é. Alguma coisa a mais? Podemos seguir? Marinha? Leide? Marinete? Podemos seguir. Por mim, Pronto. sim. Tá. Ou seja, neste particular, guardadas pálidas proporções, o pensamento filosófico de Sócrates se identifica eletiva e espiritualmente como o de Jesus. Uma interessante descoberta, o caminho moral que une Sócrates, Jesus e Kardec pela moral da liberdade. E continua Bernardo. Considera-se livre o homem que representa a antítese daquele. Você vai olhar o quê? A antítese seria a linguagem. Vou pegar uma já. Seria o contrário. Uhum. O contrário, então, daquele que vive escravo dos seus próprios apetites. Fundamentalmente, portanto, a autonomia moral no sentido socrático significa a independência do homem em relação à parte animal da sua natureza. Esta autonomia não está em contradição com a existência de uma lei cósmica em que este fenômeno moral do domínio do homem sobre si mesmo se enquadre. Quem seria isso, Sandrinha? Aqui eu me chamo muito essa atenção, ó. Aqui. Em relação. Peraí, desculpa. A parte animal de sua natureza. O que seria isso? Nem consigo mais fazer os negocinhos que eu queria fazer. O que vocês acham, gente, que ele se referiu à parte animal de sua natureza? Acho que no caso dos próprios instintos, né? Se bem que nós temos no próprio livro dos Espíritos que se nós seguíssemos os instintos, seria até mais fácil. Porque geralmente conversamos até sobre isso, a Marinette, o Leide e eu, durante muito tempo, eu acho. Que quando utilizamos a inteligência, geralmente nos equivocamos, porque o instinto é uma forma de preservar a própria espécie. Lembra, Marinette? Que é a preservação da espécie? Essa fase animal é por tudo que nós já passamos, saímos desde o início, que também muitas pessoas são contra quando dizem que estivemos na fase do mineral. Outras acham que fomos diretamente para o animal. Bom, isso aí não vem a ver, não tem a ver. E como nós temos essa parte animal, tem a preservação da espécie. E para preservar a espécie, ele vai matar. Para quê? Para saciar a sua fome. E fazer com que a espécie não desapareça. E a raiva, de onde vem? E o ódio? Será que o animal tem ódio? Será? Eu acho que não. Porque o animal, ele faz de tudo para preservar a sua espécie. Ele só mata quando está com fome, quando está faminto. E ele traz isso em si. Mas em relação ali,
O caminho moral une Sócrates, Jesus e Kardec pela moral da liberdade. Por que a moral da liberdade? Bom, muitas pessoas dizem assim, poxa, vocês estão falando de Sócrates, estão falando de Kardec, principalmente porque somos espíritas, e falam, vocês estão falando de Kardec, Kardec era um homem. Vocês estão falando de, vocês só se referem a espíritos. Vocês não disseram que ele codificou uma doutrina? Então, que moral é essa de que dá liberdade? Hein, gente? Bom, eu acho que se liga, ele explica aqui embaixo, né? Seria, em termos socráticos, né? A independência, a moral independente da natureza animal, no caso, né? Porque ele explicava lá que o homem tem desejos, emoções, sensações, está ligado à natureza animal, né? E tudo, se você pensar uma coisa, um desejo, não é moral, é fisiológico. Lembra que a gente entendeu isso com ela? O Isso, desejo é fisiológico. Se você tem uma emoção, é fisiológico. Você não isso. pode achar, eu estou me sentindo assim, é moral. Não é moral, porque Não. o moral, então, ele dizia que vinha de outro movimento de alma, né? E os desejos, a emoção, a sensação que a gente acha que é do espírito, não é do físico, é do corpo, né? Então, por isso que ele diz aqui, né? Que a gente tem que fazer a distinção entre essa coisa que é moral e essa coisa que é animal, né? Que a gente vai ter liberdade quando a gente conseguir concentrar mais na parte do que é moral, que vem do espírito, e do que é fisiológico, que é do corpo animal, porque a gente tem duas naturezas, não foi isso? Eu entendi Foi. assim. Agora, imagina o que nós Achando- estamos falando, é pura psicologia. eu estou achando que é isso aqui que ele está falando. Então, a gente vai ter essa liberdade moral quando a gente entender que a gente é feito de duas naturezas e que uma vez a gente usa uma coisa, ontem a gente não falou, né, de raiva, não Isso, sei o que lá, tudo é, fisiológico, né? isso. E quando eu penso outras coisas de movimento de alma, eu penso na vontade, né? no, na imaginação que ela falou, né? O que é os movimentos da alma era a vontade, a imaginação e tem outro. E do animal Razão, é o razão, desejo, a razão, vontade e razão. imaginação. Quando eu sentir essas coisas, vai ser da minha natureza moral, espiritual. E quando eu sentir desejo, emoção, sensação, é da minha natureza animal, que são duas, né? Então, eu estou com fome, ou eu estou com raiva, ou eu estou triste. Tudo isso é o animal reagindo a alguma coisa do mundo. Eu posso me distanciar disso indo para a minha natureza espiritual. Aí eu estou com vontade de não sentir isso. Aí eu procuro métodos para não sentir, né? Aí eu vou lá no espiritual, né? É isso, É né? quando eu penso nas nossas fugas, gente, quantas vezes tomamos atitudes completamente contrárias, muitas vezes que nós estamos estudando. Bom, São gente, as eu estou com um nossas fugas. macaquinho aqui repetindo o que eu vi, tá? Não, mas você Que está para mim repetindo o faz que nós senso. estamos estudando, gente, Leide. Que para mim faz muito senso. Porque a gente põe tudo numa panela só, né? E agora a gente aprendeu que a gente tem duas naturezas e que a gente tem que olhar para essas duas. Uma é essa e a outra é essa aqui. Qual é essa aqui? Para eu poder contrastar. E com a minha natureza moral, eu contrasto, porque eu tenho vontade, eu posso melhorar a minha parte animal, manter ela equilibrada. Pois é. Alguma coisa a mais? Marinha, Marinete? Obrigada. Obrigada, Leide. Podemos continuar? O que vocês gostariam de conversar? Mais alguma coisa? Não podemos, Leide falou muito bem, acho. E Não deu para é? Tá bem entender, porque colocado. às vezes eu me embanando também. Eu quero lembrar das coisas que eu vi. Mas é muito importante essa repetição, Leide, porque só assim o que você lembra nos relembra. Uhum. Vamos continuar então. Gente, uma coisa muito importante sobre esses missionários é que cada um
veio para preparar a vinda de Jesus. Isso sempre aprendemos. E quantos não estão reencarnando? Eles são considerados missionários? Depende do ponto de vista de cada um. Para este novo planeta que já está adentrando a regeneração. Nós sempre vamos... É aquela coisa, queremos fazer e realizarmos grandes coisas. E o mínimo é nos tornarmos seres que sejamos úteis aonde quer que estejamos. Estaremos realizando aquilo que nós mesmos pedimos quando reencarnamos. Então, essas pessoas, todos que nós estamos nos referindo, foi só pessoas, seres que veio preparar gradualmente o próprio planeta. E já está reencarnando. Veja, criança de 4, 5 anos, eles fazem coisas que antigamente a gente nem... Eu brinco muito, tá falando até com a Sandrinha. Antigamente nós éramos como gatinhos, ficavam 15 dias para abrir os olhos, na minha época, viu, gente? Agora o pessoal já fica... Os bebês já ficam assim, com os olhinhos assim, misericórdia. Lembra? A mãe colocava, na minha época, abafado, são 58 anos, passava a aguinha nos olhinhos aqui e durava, não sei se são 15 dias, não sei não, alguns dias. Aí quando abria, ele abriu os olhos. Ó. É 15 dias, eu me lembro, a mãe e o filho de resguardo. Não é? Eu lembrei agora, Zélia, do meu sobrinho. Ele tem 5 anos. Ele estava conversando com a mãe dele e a mãe dele falou assim, meu filho, quando eu decidi, escolhi a te ter, aí ele falou assim, não, mãe, a senhora está falando uma coisa errada, que quem te escolheu fui eu. Uau! Ó, Zélia, 5 anos. Quem te escolheu, Uau! minha mãe? Fui eu que te escolhi. Foi eu que escolhi a vir na sua barriga. Uau! A minha irmã falou assim que ali ela parou e ela não falou mais nada. Mas eu virei para ela e falei assim, ó, vai te falar a verdade, ele só te falou a verdade. Pois é. Pois é. Pois é, 5 anos. 5 anos. Vê? Essa foi a resposta que ele deu para a mãe dele. E muitas vezes nós pedimos, esses seres eles estão bem mais preparados do que nós, eles estão lá mais tempo. E imagine se tiver um grau evolutivo superior aos próprios pais, coitado dos pais. Tem que procurar ajuda. Uhum. Pronto. Alguma coisa a mais? Não. Então, vou continuar, né? Outros pensadores espíritas, em livros que lera também... Não, peraí. É aqui, né, gente? Aqui. Sim, denunciavam os equívocos dos dogmas, apontando para a liberdade como caminho mais lúcido, todavia sem desvendar com precisão os mecanismos da autonomia e da responsabilidade moral. Afinal, se tais normas existem, deve-se buscar compreendê-las com o máximo possível de clareza. Diante de tão relevantes descobertas e indagações, convidamos Paulo Henrique, em 2017, para participar em nossa instituição do 8º Fórum do Livre Pensar Espírita, da discussão sobre o tema Caminhos Éticos do Espiritismo, além de outros eventos, estreitando laços de amizade e colaboração. Aí eu vou trazer aqui o que ele quis dizer, o que ele quer dizer no rodapé. Neste evento, levamos à nossa instituição representantes de diversas correntes do Espiritismo para expor, dialeticamente, suas diferentes visões sobre o tema da ética espírita. Alguma coisa? Posso continuar? Pode continuar? Como é que é, gente? Então pode, Sandra, por favor. Seria interessante saber o que é ética, né? Na visão espírita. Bom, eu tinha aqui reservado, mas você pode baixar aí, se alguém puder, procurar ética, que na verdade tem uma concepção que vai ser o que é ética. Vê aí, Leide, por favor.
Pronto. Muito no telefone, não Ah, posso. tá. Depois, então, Eu vou depois. vamos anotar isso, por favor? Anota Aham. aí, procurar ética, a ética sobre a visão espírita. Eu estou tentando ver se consigo um filósofo para poder conversar conosco, mas ele não me deu a resposta. Bom, enquanto isso, vamos lá. Vou seguir. Ainda construindo meu entendimento, as provocações e figuras dessas palestras criavam num primeiro momento um vazio naquele meu esforço para substituir as ideias de culpa e o castigo na compreensão do processo evolutivo do espírito. Em meus E aí, gente, como raciocínios, é que fica esses processos, essas ideias de culpa e castigo, Sandrinha? Porque ele já está adentrando, ele já está no movimento, né? Ele já está no espiritismo, está estudando e tudo isso. E mesmo assim, e quantas vezes, gente, e quantas vezes eu, quando não faço, meu marido cozinha, eu fico mais sem comer, prefiro não comer do que cozinhar. Aí ele vai todos os dias, faz lá a comidinha dele. Aí de repente fala assim, poxa vida, é só ele que está cozinhando, me dá uma culpa, eu fico com uma culpa, eu fico com uma coisa assim, gente, nossa, eu me sinto culpada, porque eu, olha só, acho que sou mulher e tenho que cozinhar. Eu falei, o que é isso, Zé? O que é isso? Por é que uma essa coisa que está culpa? muito impregnada em nós, né? Não é, Muito Sandra? impregnada ainda. Da própria cultura, assim, né? Da criação, de tudo. Então fica assim dentro da gente, né? Mesmo que quando a gente tenta sair da caixinha, né? Tentar pensar um pouco diferente daquilo, às vezes ainda fica um resquício, sim. E Por isso que como é um trabalho constante, sofremos, né, né, Té? Sandra? Por E isso que é um como trabalho sofremos com constante. isso? Uhum. Heute ist der 1. September. Pronto. Alguém mais sobre a culpa ou castigo? E ele está dizendo aqui, ele deixa bem claro, compreensão do processo evolutivo do espírito. É porque quando você compreende, né, já atingiu uma certa maturidade, daí você percebe que a culpa não é necessária, né, e o castigo tão menos. Porque todo aquele que se sente culpado, ele busca um castigo assim conscientemente, né? Uma coisa que para ele depois se sentir kit e falar, agora eu quitei, tô bem de novo, mas é tudo inconsciente, assim, né? É uma coisa que atrai muitas vezes, igual quando a gente tem meio um pensamento positivo, negativo e a gente fica assim, ai, não vou fazer isso, porque pode acontecer aquilo e aquilo outro. Aí realmente aquela coisa que você falou acontece, aí você fala, não viu, não falei que isso ia acontecer e tal. Quer dizer, você atrai aquilo justamente para que seja uma confirmação para você mesmo, para você ter razão, né? Achar que tem razão das coisas, mas não tem que ser assim. Pois é. Tem Zélia, outro caminho, Oi? mais desculpa. leve. Eu achei aqui a ética, né? Ético. Ética do Espiritismo está aqui. É sentir-se estimulado a fazer uma análise paralela com a doutrina espírita. É exatamente isso que nós estamos falando, acabando de falar. Não é? Uhum. Ele está falando, mas ele está falando em Aí, seguir a doutrina espírita. Mas embaixo, o que é ética? no caso, a ética é você se sentir, é análise, né? Porque a doutrina espírita traz para a gente. Nós temos que aprender a analisar, nós temos que aprender a filosofia, a religião, o científico. Bom, uma vez eu vi uma explicação de um texto de Paulo, né? Paulo de Tarso, e ele explicava da seguinte maneira a ética. Ele dizia que a ética é o nosso equilíbrio entre justiça e misericórdia. Né? Ele dizia, se você for muito rígido com uma pessoa, você não é ético, porque a ética vai dar uma chance, vai ser misericórdia, vai ser um componente da ética também, você ser misericordioso, dar uma segunda chance, ver o grau que a pessoa está,
e dá a possibilidade dela evoluir. Do outro lado, se você for muito misericordioso com a pessoa, você vai passar por cima dos problemas dela. Por exemplo, às vezes tem mãe que passa, meu filho fez isso, não tem problema, resolve, né? E não disciplina. Aí quer dizer, é uma falta de equilíbrio, né? Aí quer dizer, ele diz, toda vez que você ou é muito rígido, ou é muito misericordioso, você não está sendo ético. Eu não sei se aqui eles estão falando disso, Uhum. mas na Eu visão vejo, de... Hã? eu vejo isso como a inteligência emocional, né? Justamente a gente saber equilibrar e dosar a medida de fazer as coisas, né? Nem de É, mais, nem de é, menos. porque às vezes você diz, não, você não fez isso, você não presta, você não vale nada, né? Quer dizer, é muito rígida Muito a forte. justiça, condena demais, não tem misericórdia. E E damos não- desculpas, né, Leide? Não, mas ele fez isso porque é criança. Pois é. É, Aí eles dizem, quando tem esse desequilíbrio, aí você não pode ser ético, porque está pendendo, a balança pende mais para um lado que para o outro. Às vezes está de um lado, às vezes está do outro, não está no central. Vamos terminar aqui os parágrafos, gente, porque faltam 4 minutos. sim. Em meus raciocínios me questionava como poderia o espírito se conscientizar senão com as punições? Será que sem os sofrimentos, como consequência direta dos atos ruins, não estaríamos também produzindo a impunidade? Pois essa era justamente a ideia da heteronomia que ainda resistia em me abandonar. Todavia, todavia, havia uma teoria mais lógica, mais condizente com a bondade infinita de Deus. Outro caminho por meio de uma lei mais universal e inteligente, que respeitasse as individualidades. Percebi que era preciso primeiramente estudar em Kardec, de forma coordenada, as críticas que ele fazia à moral heterônoma, as diversas questões e proposições relevantes, como a ideia de reencarnação como necessidade nas mais diversas condições, a lei de escolha das provas, o caso específico dos espíritos simples e ignorantes e dos espíritos endurecidos, bem como as causas naturais diversas do sofrimento, que, segundo o codificador, residem no simples fato da imperfeição do espírito. Agora vamos ficar por aqui. É muita coisa. Que tem aqui é muita coisa para ser estudada. Porque reviver, é isso que nós estamos tentando fazer, reviver o espiritismo, que sempre esteve e está. E aí sim, vamos voltar. Escolhemos um outro caminho. Por quê? Porque que é mais fácil. Reestudar, compreender, colocar em prática, tem que se ter coragem. Tem que se ter coragem. Porque muitas são as vezes que nós temos pontos de vista diferentes. Eu sigo aquele filósofo tal ou filósofo tal, mas aí falamos, não, mas é a mesma forma de pensar. É verdade. Mas qual é a base? Onde está a base? Onde está a origem? Então, eu acho que tem muita coisa aqui para nós estudarmos no nosso estudo sobre esse ponto de vista aqui, que é muito interessante. Então, são 10 horas, eu vou finalizar. Gostaria de agradecer a todas e a todos. Marinha, eu acho que tem aqui, eu não sei aqui. Ah, tá. Marinha, então, eu te agradeço muito por isso, pela tua presença hoje, a Sandrinha, a Leide e a todas, porque como foi rico o nosso estudo hoje. Como foi? Então, eu vou parar aqui a gravação e agradeço. Querem deixar algum recado, gente, para o pessoal que verá futuramente esse vídeo?
Marinha, por favor, você que está no Japão aí, deixa aí um recadinho. Arigatou a todos. Sandra, Obrigada também, agradeço a participação de todos e que seja bem proveitoso esse conteúdo. Trazer despertamento na mente das pessoas. Marinete, Leide. Então, bom dia, Eu boa quero tarde, boa agradecer. noite. Sim, já foi dito, né? Eu espero que façam bom proveito desses estudos e que, se quiser contribuir, bem-vindos. Eu só quero Marinete. agradecer a todos e vale a pena ficar no estudo. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.